Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Eu estarei trazendo um estudo, amém? Eu estarei trazendo o estudo das trombetas, das 7 trombetas. Estarei trazendo sobre os cavalos e também sobre as taças e ligando nas igrejas, amém? Então eu vou estar trazendo um resumo. Nós já fizemos os estudos das trombetas, amém? Só não falei da sexta, mas nós fizemos os estudos da sétima. Então você que chegou aqui, vai lá e estuda as sétimas, as trombetas que eu ensinei, depois os cavalos, porque eu não vou estar falando as mesmas coisas que eu disse lá. Amém, irmãos? Aqui eu não estou usando os textos que eu usei lá. Lá já foi uns textos, aqui é outro. Amém? Só que é a mesma coisa, só que agora você vai entender a plenitude de tudo junto. A revelação de todas as coisas junta. Só que nós estudamos sobre o cavalo, individualmente o cavalo branco, nós falamos sobre o cavalo vermelho, nós falamos sobre o cavalo preto, nós falamos sobre o cavalo verdeado. Nós falamos de cada coisa. Amém, irmão? Cada coisa. Aqui é só agora juntando todas essas coisas, igual as igrejas. Eu ensinei todas as igrejas, aí no final, depois que eu ensinei as 7 igrejas, eu fiz um resumo das 7 igrejas. É a mesma coisa que eu estou fazendo agora, um resumo, só que as 7 igrejas estão aqui junto, amém? Então vamos lá. Vamos iniciar primeiramente com as igrejas. As igrejas, quando nós estudamos na primeira igreja ali, né, de Efésios, você já vai ver que ele vai falar para voltar, amém, as primeiras obras, para voltar, amém, voltar no início, voltar do recomeço. Então você já vai ver aqui o início, amém. Na sequência você vai ver a igreja de Esmínia. Na igreja de Esmínia, ela não tem pecado algum, amém? Só que o Senhor diz que ela vai ser atribulada. 10 dias o diabo há de atribular. Amém? Aqui nessa igreja aqui, você vai ver que vai ter falando de Balaão. Amém? E na época de Balaão, quem foi teve ali? Teve Moisés. Amém, irmãos? Então você vai ver que dentro das igrejas está tendo falso profeta e profetas de Deus. Estão sendo profetizando algo e também está profetizando falsas coisas. E aqui está sendo revelado nas trombetas individualmente o que não está sendo revelado aqui. Aqui nós sabemos nas igrejas que está tendo o quê? 2 profetas. Um profeta de Deus e um profeta de Satanás. Aqui nas igrejas nós sabemos que está tendo isso. De tanto que quando você vem aqui vai falar de Balaão. Depois aqui vai falar de quem? Vai falar da mulher de Acabe. Amém? Jezebel. Na hora que ele fala de Jezebel, Jezebel falando uma falsa profetisa. Amém? Uma falsa profetisa. Então você vai ver que nesse tempo está tendo uma luta entre os homens de Deus e os falsos profetas, os espíritos das trevas contra os espíritos do céu. Amém, irmãos? Então você está tendo uma luta espiritual aqui e os homens edificando a casa de Deus, restaurando a igreja. Quando chega aqui na igreja de Tiatira, você vai ver que ali vai falar de uma grande tribulação. Aqui na igreja de Tiatira, amém? Na igreja de Pérgamos, você vai ver falando do trono de Satanás e falando de Balaão. Mas na igreja de Tiatira já vai falar é, de Jezebel, amém? E vai falar também, na época de Jezebel, você vai lembrar de quem? De Elias, amém? Então Elias profetizava contra os profetas de Baal, amém? O Senhor sempre usando esses contextos, passado com futuro, passado com futuro, trazendo revelação que aconteceu no passado, que há de acontecer no futuro, amém? Na sequência vem essa igreja aqui. Por que eu estou falando isso? Porque as igrejas elas estão ligadas aqui. Você vê que nessa igreja aqui onde que tem a tribulação, olha o que acontece na quarta trombeta. O sol e a lua e as estrelas, ela perde o seu brilho. Terça parte, irmão, não é nem tudo não. Amém? Ela vai perder tudo mesmo, vai ser dentro das taças. Aqui não, aqui ela só vai ser impactada. Por que que vai ser impactada? Porque o Senhor vai ferir, porque aqui, nesse exato momento, o anticristo ele está juntando pessoas para que acontecer o quê? A grande tribulação, a perseguição.
que virá contra a igreja, que aí já vai vir os mártires. Na quinta trombeta, ele não tem autorização de matar, né, irmãos? Ele não tem autorização de matar, que é entre eles mesmo, amém? Mas atormentar por 5 meses. Só que você vai ter um ponto lá que nós vamos gravar, porque vai dizer os 4 anjos, não toqueis naqueles que estão selados com o selo de Deus. Então já foram selados. Chegou nesse ponto aqui, irmão, o povo de Deus já está selado. Amém? Por isso que ele aqui, na quinta trombeta, ele vai atacar certinho. Amém? Esse juiz, esse anjo, ele já vai atacar. Esse anjo, ele já vai atacar certo. Amém? Porque ele já sabe, esse é de Deus e esse não é, porque já foram selados. Amém? Por isso que aqui em cima ele já vai falar, não, igual eu escrevi aqui, não tem o selo do Senhor Deus. Não tem o selo de Deus. Por que não tem o selo de Deus? Esses ele pode tocar. Amém? No início ele pode tocar, mas na sequência você vai ver que vai aparecer ali o quê? Os homens clamando ao Senhor. Os homens clamando ao Senhor. Amém? Os homens clamando ao Senhor, os mártires, os que morreram na tribulação. Amém? E na igreja de Sardes, o Senhor vai dizer para aqueles ali, para eles se arrependerem e também para eles guardar, lembrar-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardam. Então, o que eles receberam? Se é o que foram profetizado, é as coisas que Deus está dizendo. Por quê, irmão? Porque agora começa o quê? A tribulação. Quando começa a tribulação, aqui o Senhor Deus vai fazer uma separação, irmãos. Ele há de separar o seu povo. Chegando aqui, ó. Aqui você tá vendo que tá. Você pode ver que ele deu 4 cavalos. Quando ele dá 4 trombetas, o que acontece? Aparece ai, ai, ai da terra, porque ainda há de 3 anjos tocar 3 trombetas, e ai da terra por causa desses 3 anjos que há de tocar, que é essas trombetas. Aí ele fala ai, ai, ai dessas três trombetas aqui que hão de tocar. Amém? Então você vai ver que na sequência, que esse é um ai, esse é um ai, esse é um ai, irmão. Amém? Porque ele disse ai, ai da terra, porque ainda há de tocar 3 trombetas. É as 3 trombetas. Só que ele fez uma separação. Da mesma forma que vem nas igrejas, quando chega aqui, lá na igreja não tem separação. Tem sim. Quando chega aqui nas igrejas, o que acontece? Quando ele vai dar o prêmio, ele fala primeiro, quem tem ouvidos ouça o que a igreja... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui, aí ele vem te dar o prêmio. Aí ele fala, qual é que é a primeira igreja? Comerás da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Aí ele vai falar aqui. Aí nessa outra ele vai falar, não sentirá o dano da segunda morte. Mas primeiro ele fala, quem tem ouvido, ouça, e depois o prêmio. Até chegar nessa igreja aqui, de Pérgamo, ele fala a mesma coisa, só que essa outra aqui de Tiatira já não é. A de Tiatira ele já não é, ele já fala que, lá na de Tiatira ele já fala que darei poder sobre as nações, aí depois ele fala, e elas, eu acho que eu tenho aqui, e elas as governarás com vara de ferro e as regirás, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aí depois ele fala o quê? Aí ele vem e fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui já muda tudo. Aqui, nessas 3 aqui, não, elas vêm primeiro, fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, depois o prêmio. Agora essa aqui não, vem primeiro o prêmio e depois no final ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E isso não está ali à toa, o Senhor mudou isso à toa? Não, irmão, porque ele daria os cavalos. E os cavalos, ele daria 4 cavalos, como também ele daria as 3 igrejas, e quando chegasse nessa igreja, ele mudaria. E como essa igreja mudou, essas outras aqui, ele promete primeiro, e depois ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas essas 3 igrejas aqui, não. Primeiro ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e depois ele vai e oferece o prêmio. E isso não está aqui à toa, amém, irmãos? Não é à toa. É porque daqui desses inícios
ela se encontraria e traria uma revelação para nós. Porque aqui o anticristo ele está fazendo. Primeiro tocou a trombeta, Deus já está anunciando. O céu já ficou meio estranho. Algo de ruim chegará, porque as testemunhas de Deus estão profetizando. Dentro da igreja, as profecias, os profetas estão profetizando. Aqui está sendo revelado isso. E quando nós for estudar aqui a sétima trombeta, o sétimo selo e a sétima taça, você vai ver que todas essas coisas vão encaixar junto com o sexto selo. Amém? Junto com o sexto selo. Agora nós só estamos, eu estou dando um resumo, mas agora nós vamos começar a ler. Amém? A ler. Porque o estudo aqui é mais ou menos de 5 horas, irmãos. Eu vou tentar fazer ele em 1 hora. Amém? Tem uns textos que eu acho que eu coloquei, eu nem vou estar lendo. Mas você vai ver que, vamos olhar aqui para Amós. Amós capítulo 3. O Senhor Deus vai dizer assim, capítulo 3, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerás? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Aí vem, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos e os profetas. Rugirão o leão, quem não temerás? Falou o Senhor Deus, quem não profetizarás? Você está vendo que antes, no tempo do fim, nada acontecerá sem o Senhor anunciar aos seus profetas, aos homens dele, irmão. Tudo que o Senhor for fazer, ele há de anunciar. E você vai ver que esse anjo, os anjos que vai vir trazendo as informações, como o Senhor Jesus disse, você vai ver que agora que os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, os anjos trazendo as informações, tudo sendo ligados no céu. Da mesma forma, quando Moisés estava caminhando ali, Moisés caminhava, o anjo de Deus estava à destra de Moisés. Isso está na Bíblia, nós estudamos isso aí. Amém? Tudo esses versículos que eu estou falando, que eu estou já falando, é porque nós já lemos. Então você vai ver que Moisés ali, quando estava Moisés e Arão, tinha um anjo de Deus ali, irmãos. Amém? Que era o próprio Senhor Jesus. E esse anjo que trazia informação. No tempo do fim, a mesma coisa. O anjo e os homens unidos, trazendo as informações de Deus. Tocando as trombetas de Deus. Amém, irmãos? Então você vai ver que o Senhor Deus anuncia todas essas coisas. Amém? E você vai ver que nas trombetas, irmãos, é só a terça parte. A terça parte das ervas da terra é afligida com saraiva e fogo. Amém? A terça parte não é tudo, é somente a terça parte. Amém? Depois daqui a mesma coisa. Quando for tocar, acho que é nos rios, não, no mar. Quando for tocado no mar, é só a terça parte. Nos rios, só a terça parte. Nos sols, só apenas a terça parte, irmãos. Não é a plenitude de todas as coisas. É só apenas a terça parte. A plenitude vai ser aqui, ó. Vai ser nas taças. Nas taças, sim, irmão. Vai ser todos os mares, todas as coisas. Aqui não, irmãos. Aqui ainda o povo ainda vai ter comida, ainda vai ter algumas coisas ainda para eles poderem sobreviver. Amém? Então vamos dar início. Como nós começamos, igual está na sequência, vem primeiro as igrejas, tribulação, proteção. Ó, primeiramente um povo que há de morrer, porque assim ó, não tem pecado nenhum essa igreja, viu, irmãos? Igreja de Esmina, ela não tem pecado nenhum. Só que é um povo que caminhou com o Senhor e o Senhor falou que eles são testemunhas e terão tribulação de 10 dias na prisão, porque o diabo haveria de tacar eles lá. Só que essa igreja aqui também não tem pecado, só que o Senhor promete o quê? Uma proteção. Amém? Que isso nos levaria a ter a Isaías, amém? A Isaías capítulo 3 e 4. Vamos lá ler? Vamos ler Isaías 3, 4? Eu não ia ler não, amém? Porque é muita informação, irmãos. É muita coisa mesmo. Só que eu vou tentar ser resumido, amém? Em Isaías, irmãos, no capítulo 3, você vai ver que o Senhor Deus está trazendo um juízo sobre quem? Sobre Israel.
E voltando aqui para os irmãos entender, todas essas coisas que estão acontecendo aqui, o foco delas acontecer em Israel. O foco delas a acontecer essas coisas é em Israel. O Senhor Deus está profetizando que todo esse mal vai para Israel. Só que o Senhor também deixou lá em Lucas, capítulo 21, versículo 26, que quando ele ferir o sol, as coisas ali, tudo que acontecer, acontecerá o quê? Uma aflição. Amém, irmãos? Quando ele fala que vai ter um sinal lá em Lucas, que é esse sinal aqui. Amém? O sol e a lua. A terça parte, irmãos. Amém? Ali que acontecerá. Também as nações sentirão aflição. Também irá sobre as nações. Mas o foco todo disso aqui, irmãos, é Jerusalém. Amém? É o Senhor Deus chamando a Jerusalém ao arrependimento, porque os pecados deles aumentaram, irmão. Eles têm que ser, como eu posso te dizer, eles eram para dar o exemplo. Como eles não estão dando o exemplo, o Senhor fez um tratamento aqui para curar eles e tirar um remanescente para salvar eles. Amém? Quando esse tempo acontecer, nós vamos estar aqui ou não? Sim, nós vamos estar aqui, irmãos. Nós somos testemunhas de Deus. Amém? Da mesma forma que Paulo morreu, Pedro morreu, todos eles morreram, nós também, nós não somos melhor do que eles. A única coisa que acontecerá, como aconteceu no tempo deles, essa proteção. Deus há de, igual eu falei aqui, essa igreja aqui não tem pecado algum, mas vai para o deserto. Vai para o deserto. E Deus há de levar um povo para o deserto, mas tem um povo que caminhou com o Senhor e está com o coração tratado. Eles vão dar a vida. Ninguém vai tirar a vida deles, eles vão morrer para esse povo ir para um deserto. Porque Deus há de levar um povo aqui que não aguenta fazer as mesmas coisas que esse povo aqui aguenta. Amém? Igual essa igreja que ela não tem pecado algum, irmão. Mas o Senhor disse que ela passará por tribulação. Amém? O Senhor disse que ela será tribulada. Igual essa aqui, ela também não tem pecado algum, mas o Senhor disse, eu vou proteger vocês. Eu vou livrar vocês, porque guardaram as minhas palavras, por isso eu vou guardar vocês, vou proteger vocês. Por isso ele vai dar asa para elas ir para o deserto. Apocalipse 12. Tem assuntos que eu não vou estar falando aqui, porque nós já estudamos. Por isso eu falo, primeiro vai lá nas igrejas, estuda sobre as igrejas, depois volta aqui, amém? Ou estuda aqui primeiro e depois volta lá nas igrejas. Lá em Isaías, irmãos, você vai ver que no capítulo 3 vai estar falando um juízo. Deus falando que há de trazer um juízo sobre Jerusalém. Porque o pecado deles aumentaram, irmão. Eles colocaram como se fosse uma criança para governar eles, mulheres para governar eles, porque eles não têm cabeça, entendimento para entender as coisas do Senhor. Só que o Senhor disse, ligando Isaías com o capítulo 4, depois que fala ali que o Senhor fala assim, ó, Isaías 3:26, e as suas portas gemerão e prantearão, e elas desoladas, e se assentarão no chão. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós nos comemos do nosso pão e nos vestimos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos que ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso a própria. Você vai ver que essas igrejas estão sendo edificadas pelo Senhor, amém? Mulheres, 7 mulheres grudam no Senhor, que é o Senhor Jesus, e fala, Senhor, só queremos ser chamado pelo teu nome. Temos comida, temos tudo, mas queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso próprio, tira as nossas vergonhas. Amém? É as 7 igrejas. Amém? É as 7 igrejas. Olha nas sequências. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escapares de Israel. Para escapares de Israel. Porque uns vão escapar, irmãos. Eu acabei de falar ali, igreja de Filadélfia. E serão que, naqueles que for deixado em Sião, ficará em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Olhe primeiramente que ele vai falar que, aqui ó, e serão aqueles que for deixado em Sião. Deixado aonde? Quem que vai ser deixado em Sião? Aqui ó. Vai ser essa igreja deixada em Sião.
esses homens são santos, eles vão estar em Sião para esse povo aqui ir para o deserto. Esse povo aqui que ele está dizendo aqui. E no versículo 3: E serão que aqueles que for deixado em Sião e ficarão em Jerusalém serão chamados santos, todos aqueles que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar as imundícies das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, espírito de justiça e de ardor. Amém? Primeiro, o espírito de justiça, a pregação. A pregação. E alguns não vai aceitar a pregação, mas está profetizando. Virá o mal. E os cavalos vêm. E vem, irmão, com justiça mesmo, porque eles são juiz mau. Eles são juiz mau. Nós vamos ver isso agora. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgios e esconderijos contra a tempestade e a chuva. Eu estou lendo a minha tradução aqui, amém, irmãos? Então você vai ver que ele está dizendo que primeiramente os vivos, e depois ele também está falando de uns que serão protegidos, que o Senhor fará o quê? Colunas, irmão, protegendo eles. Protegendo de quê, irmãos? Olha o que ele está dizendo, de calor. Calor vai ser aonde? Na terceira taça, irmão, o sol vai embrasar esses homens. Irmãos, isso tem a ver com as taças? Tem a ver com as taças. Amém? Nós estamos montando aqui para os irmãos entender. E você está vendo que ele está falando isso aqui não aconteceu ainda, irmão. Vai acontecer. Isaías está dizendo isso aqui no capítulo 4, ligando no capítulo 3, na sequência no capítulo 4. Amém? O contexto está dizendo que eles estão pecando muito, por isso está vindo esse mal sobre eles. Mas há de sobrar um remanescente aqui. Amém? Está falando das duas testemunhas aqui, irmãos, gentios e judeus, porque é eles que vão profetizar. Amém? Agora vamos lá em Ezequiel. Amém? Nós estamos falando das igrejas, ligando com isso. Então você entendeu isso aqui, amém? Dessa proteção. E lá em Isaías já está dizendo e falando que tudo isso aqui é o que vai vir sobre Jerusalém, amém? Mas lá em Lucas disse que também irá sobre as nações, amém? Então vamos agora, como está na sequência, bem primeiro as igrejas, depois os cavalos, depois as trombetas. Agora nós vamos dar só uma passada nos cavalos, amém? Para nós resumir. E tá assim, ó. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 14. Olha para você ver. Você lê o contexto aí, irmão, porque o vídeo já tá 23, amém? Ezequiel, você lê do 12 até finalizar. Mas eu vou ler só o 21. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízes, a espada, a fome, a fera e a peste contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras. Olha para você ver, primeiro ele está falando dos seus juízes, e ele ainda disse que se lá tiver Jó, Noé, Daniel, irmão, só vai sobreviver eles, porque eles vão viver sobre a sua justiça. A mesma coisa dos homens que tiver lá dentro de Jerusalém nesse dia. Não vai ser por causa das famílias deles, vai ser... Não, é só aqueles que estiver verdadeiramente, a salvação é individual. Amém? Da mesma forma ele vai dizer nesse contexto. Então você vai ver que ele está falando de juiz. Que o juiz deles, os 4 juízes deles, 4 juízes maus, são esses aqui. E você vendo aqui no cavalo, aqui, quando chega nesse cavalo, Apocalipse capítulo 6, versículo 7, ele vai falar sobre esse cavalo lá. Amém? Nós já estudamos sobre ele, mas eu vou dar uma lidinha lá rapidinho. Para nós entender, para os irmãos não achar que eu estou falando coisa de mim mesmo. Amém?
Só que aqui eu estou resumindo um estudo que nós já fizemos. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E tá assim, ó. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, na minha Bíblia está escrito amarelo, mas se for olhar no grego é verdeado, amém? E o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi ele dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. O que o Senhor disse lá em Ezequiel? Que traria sobre Jerusalém seus 4 juízes, amém? Que seria a fera, a morte, a mortandade e a espada, amém? A peste sobre eles, irmãos. Então você entende aqui que, ligando com Zacarias 14, que o Senhor fala daqueles cavalos que rodearão a terra, que irão para o quê? Para levar guerra, morte. E aqui em si é o começo do anticristo. Amém? Ele inicia trazendo uma paz, ele inicia vindo a fome, porque através que ele vai trazendo a paz é porque está acontecendo guerras, confusões entre eles mesmos, só que eles vêm se unindo. Amém? Os 10 reis e eles se unindo. E aqui ele já começa a ter o seu domínio. Ele começa a ter domínio, é que o anticristo ele não sai aqui. Aqui não é ele. Amém? O primeiro cavalo não é ele. Aqui é o anticristo em cima desse cavalo. Não é, irmão, porque ele não reina. Ele não tem o seu domínio, não é no início dos 7 anos. Ele tem o seu reinado, é aqui, nos 3 anos e meio. Entrando aqui, ó, na grande tribulação, nas igrejas aqui de Tiatira. Ligando a igreja de Tiatira, é nesse início aqui que ele vai começar a ganhar o seu poder. E quando ele ganha o seu poder, ele vai ter domínio. O Satanás vai dar a ele autoridade, irmão, poder. Amém? Autoridade que vai dar, irmão, é fazer todas as nações se dobrar diante dele. Fazer todas as nações querer ajudá-lo, querer fortalecê-lo, querer oferecer as armas a ele. Nesse início aqui, não é o anticristo, mas sim é todos os 10 chifres. É eles se unidos, é eles reunidos colocando as nações nas suas mãos. É eles colocando aqui um cavalo, não fala um homem, mas fala vários homens. Uma seção de soldados, irmãos. Amém? Juntados, só que tem um líder, que é o próprio diabo. Ele está guiando cada um deles. É o próprio diabo que guia eles. É o próprio espírito dele que está conduzindo todas essas coisas. Que conduz os cavalos à guerra. E aqui ele está juntando, é os 10 reis, juntando com os 10. Pondo autoridade sobre as nações, porque aonde que vem fome, a espada, a guerra, eles estão colocando o seu poder, a sua autoridade. Na sequência, quando chega aqui, o que acontece? O anticristo, ele ganha poder. Quando ele ganha poder, igual nós acabamos de ler, também você vai ver que lá em Abacuque, capítulo 2, amém, irmãos? Vai estar falando lá que ele está fazendo o quê? Ele está reunindo as nações para fazer guerra. Amém? Nós já lemos isso. Ele está fazendo isso. Aqui, os 10 reis, levanta ele e coloca ele como príncipe sobre todos eles. Aqui, irmão, ele já começa a reinar. Gog já começa a ter o seu poder. Amém? Ali ele já reina sobre todos. Gog, Magog, ele já começa a ter o seu domínio total de tudo. Amém? Ele se torna príncipe de todos. Só que aí quando ele entra aqui, o que acontece? Ele tem domínio sobre aqueles que não têm o selo de Deus, porque até aqui, irmãos, eles estavam sendo selados. Porque antes de eles tocar, foi dito para eles no capítulo 7, 4 anjos, apareceu ali e aqueles 4 anjos disse para eles o quê? Não toqueis, não danifiquei as ervas, as coisas, até que selamos os filhos de Deus, selamos os servos de Deus. Então eles não pôde tocar, mas aqui na quinta trombeta, agora é dado autoridade para eles tocar só naqueles que têm, que não tem o selo de Deus, mostrando que então eles agora podem olhar que já tem pessoas seladas. E quando tem pessoas seladas, na sequência, aqui
no sexto selo, o que acontece? As testemunhas de Deus estão morrendo. Porque a partir desse momento ele vai colocar o sinal dele, a marca dele, amém? Ou na mão ou na testa. E essa marca vai manifestar o nome dele. Ele se manifesta aqui. Aqui ele tem autoridade, já começa a ter poder sobre quem? Sobre todos, até sobre a igreja. E aí ele começa a colocar a marca sobre os homens. E aí vem aqui, que é a vinda do Senhor. Na sequência, quando vem aqui o quinto selo, vem o sexto selo. O sexto selo é a vinda do Senhor, irmãos. O sexto selo é a vinda do Senhor, o Senhor vindo. Só que dentro desse sexto selo tem tudo. Tem trombetas, tem taças, tem tudo dentro desses sextos selos. Amém? E aí nós vamos estudar quando nós chegar nesse ponto. Vamos voltar agora e vamos subir para as trombetas. Chegando nas trombetas e ela começa a tocar. E é só a terça parte. Amém? Quando chegando só na terça parte, elas não estão ferindo totalmente, mas só apenas a terça parte. Entrando na quinta trombeta, só pode tocar naqueles que não têm o selo do Senhor Deus. Amém? Os que não têm o selo do Senhor Deus, pode tocar. Mas aqueles que têm o selo do Senhor Deus, eles não podem tocar. Aqui acabou o selamento. Aqui acabou o selamento. Começou agora os anjos que são os anjos maus, os juízos de Deus. Eles são maus, esses anjos. Eles são maus. Não só esses, como esses outros aqui. Mas você está vendo que nesses aqui está tendo homens de Deus profetizando o que esses anjos maus vão fazer. Esses homens de Deus estão profetizando o que esses anjos maus vão fazer. É isso que o Senhor Deus está mostrando para nós. Que tem 4 anjos maus que vai estar prontos para fazer as maldades. E Deus vai estar alertando, avisando, mesmo sabendo esse povo mau aqui, Deus vai estar falando, virá a espada, a fome, virá isso, arrependei-vos, converteis. Mas eles não vão se arrepender e não vão acreditar na palavra do Senhor. Só no final que eles vão olhar e falar, não. E mesmo assim, ainda não vão se arrepender. Alguns aqui. Amém? Então, voltando aqui, você vê que aqui vem os mártires, amém, as mortes. Mas o Senhor fala, guardai o que já tem, guardai as palavras, arrependeis e guardai as palavras do Senhor, porque começou a tribulação. Vem a sexta trombeta, amém? Vamos agora falar da sexta trombeta. Vou ter que ler um pedaço, amém, irmãos? E tá assim, ó, na sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9. E tá assim, ó. A qual diz... E tá assim, não, 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro, que estavam diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, soltai os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matares a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200.000, e ouvi ao número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e suas cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo e fumaça de enxofre. Porque esses 3 foi morto a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que sai da sua boca, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas são semelhantes à serpente e têm cabeças, e com elas danificas. E outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorares, e de suas mãos, para não adorares os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedras, e de madeiras, e que não podes ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Olhe bem, irmãos.
esses anjos, esses 4 anjos, igual o Senhor disse aqui, desses 4 anjos maus, amém? Que seria a morte, a fome e tudo que vem. Agora o Senhor vai decretar aqui nessa sexta trombeta que vai vir esses anjos, que eles vêm mal mesmo, irmãos, para cima deles, amém? Esses anjos, eles vêm trazendo coisas ruins sobre os homens, amém? Sobre os homens. E eles não se arrependem. Por quê? Voltando aqui, nós indo lá para Amós, vamos para Amós. Amós capítulo 4. Lê o contexto, amém, irmãos? Lê o contexto. Olha o que está escrito aqui em Amós. Capítulo 4, versículo 6. Por isso também vos dei... e primeiro, olha o contexto. Está falando de Jerusalém. Esses tenta derramando sobre Jerusalém, porque fez maldade contra o povo de Deus. Mataram os profetas de Deus, rejeitaram os profetas de Deus. Só que lembra, mesmo que esses maus está vindo sobre Jerusalém, também virá sobre as nações. Amém? Porque virá testemunho do Senhor, mas o foco todo é sobre Jerusalém. Amém, irmão? Sobre Jerusalém. E tá assim, por isso também vos dei limpezas de dentes e todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, dizendo: além disso, retive de vós as chuvas, quanto ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não choveu sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas ao outro, sobre o qual não choveu. Secou-se e andava errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não as saciaram. Contudo, não se convertestes a mim, diz o Senhor. Feri vós com queimaduras e com ferrugens e multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, meus gafanhotos, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olhe bem agora, irmãos. Ele primeiro fala: eu tirei o pão de vocês, vocês não se converteram a mim. Eu tirei a chuva, porque os profetas de Deus, você vai ver que lá em Apocalipse capítulo 11, no versículo na sequência, vai falar que os profetas de Deus têm autoridade para fechar o céu e não chover. E o Senhor também fala também que nenhuma cidade choveu e nem outra não. Amém? Você já vai ver que também entre o povo de Deus haverá separação. O povo de Deus terá tudo, irmão, mas esse povo não terá as coisas. Amém? O povo de Deus vai ter água e outro povo não terás. Amém? Quando essas coisas acontecer, falando da sexta trombeta, e na sequência vem: eu feri as vinhas, as coisas, tudo, e não pôde. E você pode ver que na sequência de tudo que ele fez aqui, ele feriu água, ele feriu tudo, mas só a terça parte. Mas agora ele está ferindo muito. Amém, irmãos? Em Amós aqui, ele está ferindo muito. E na sequência ele fala, que enviei a peste contra vós, maneira do Egito, e vós e vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverte a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo não vos converteste a mim. O que ele está falando agora de Saraiva, irmão? Amém? Primeiro ele fala a peste. Amém? O que disse? Nós não lemos lá ainda não, mas você vai ver que lá em Isaías, lá em Jeremias, ele vai dizer que ele vai colocar serpente no meio deles, que ninguém pode... Nossa, eles podem fazer o que eles quiserem, que não vai ter como, irmãos. Amém? Porque nem não tem encantamento, não tem nada. Amém? Você vai ver que vai falar aqui de Saraiva, que eles foi abrasado e nada pôde ajudá-los. E você vai ver que isso está aqui, ó, nas trombetas, nas taças. Está aqui, ó, a primeira taça, irmão, cai úlcera.
sobre os homens. A segunda taça, irmão, cai sobre o mar, se torna tudo em sangue. Eles vai ter que, o mar já não vai poder usar mais, e fora o mau cheiro. Na sequência, o rio não vai ter mais água, eles vai ter que usar o quê? O que lhes sobrar de água de coco, de frutas, essas coisas, irmão, porque as águas só o povo de Deus que terá no deserto. Mas o povo na cidade que escolheu ficar na cidade, escolheu essa vida, não terá nesse dia. Amém? E o sol, irmão, que vai abrasar eles para chegar ao ponto de queimá-los. Só que você lembra que Deus falou lá em Isaías, que nós acabamos de ler, que o Senhor Deus será como coluna de nuvem para o sol não queimar o povo dele. Mas esse povo aqui será abrasado. Olha a quinta trombeta, a quinta taça cairá e se tornará como trevas. Amém? A quinta cai e se torna como trevas. Tudo se torna como trevas, irmãos. A sexta já cai no rio Eufrates e seca. E ali eles estão juntando os povos. Amém? Ali eles estão juntando os povos. Quando ele sai para juntar os povos, na sexta taça, amém, irmãos? Ali o Senhor Deus vai tirar o seu povo. Na sexta taça, o Senhor há de tocar a trombeta. E você vai entender isso quando nós for estudar lá. Amém? Então você vai ver que na sequência, quando você vê que aqui em Amós, ele está dizendo sobre cada negócio desse, dizendo que não se converteu a mim. Da mesma forma que ele vai dizer, quando ele derrama a taça no sol, primeiro ele fala no rio. Vem um anjo e fala, né? Que, como é que fala? E fala assim que a eles desce de beber, porque assim eles merecem, porque mataram os seus profetas. Amém? Quer ver? Vamos ler lá. E tá assim, ó, no terceiro, na hora que derrama sobre os rios. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre o rio, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas, que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramastes o sangue dos santos e dos profetas, também tu eles desses o sangue a beber, porque isso são merecedores. Amém? E aí você vê que ele dá sangue a eles para eles beber, porque assim eles mataram os homens de Deus. Agora vem na sequência, irmãos, na quarta taça, que você vai ver que o sol vai embrasar eles e eles não vão se arrepender. Igual vai estar aí no versículo, Apocalipse 16, no versículo 9, vai falar assim, ó, e os homens foram abrasados com grande calor e blasfema o nome de Deus, que tem o poder sobre as pragas, e não se arrependeram para ele dares a glória. Olha, não se arrependeram, você está vendo que mesmo descendo essa saraiva, nem todos estão morrendo. Nem todos estão morrendo. Mas tem um ponto aqui também. Todos esses que estão recebendo a taça, que estão morrendo, eles não vão ressuscitar. Eles já estão indo direto para o lago de fogo. Eles já estão recebendo direta punição. Eles já estão recebendo direto julgamento. Eles não há de ressuscitar. Amém? Nós vamos estar falando sobre isso também. Agora vamos diretamente agora para a quinta taça. Na quinta taça, irmão, quando desce ali, que se torna ali em trevas, que o homem começa a ter úlcera, amém? Começa a sentir a língua torcer na sua boca, amém? Na quinta taça, o reino já começa a ficar em trevas e tudo mais. Isso você vai te lembrar também de Isaías. Nós vamos para lá agora. Agorinha, né? Aí tá assim. Aí vindo aqui. Aí vamos ler primeiro, melhor. Aí o sexto selo tá assim, ó. Sexto não, o quinto. E Apocalipse 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemava ao Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Você lembra de Amós? O que Amós está dizendo? Que os homens não estão se arrependendo. Descendo fogo, descendo saraiva, descendo tudo que Amós está dizendo. Também aqui, Apocalipse 16 está dizendo, amém? Mas eles não se arrependem, como diz também na sexta trombeta. Amém? Desce sobre eles.
E o Senhor disse, quando você lembra ali de cauda, amém? Quando você lembra de cauda, você vai lembrar de Jeremias. Jeremias, capítulo 8, versículo 16 e 17, que o Senhor fala que colocará serpente no meio desse povo e a serpente vai embrasá-lo eles, irmão. Vai queimá-los. Amém? Ao ponto que eles vão ficar, dizer assim, eles não vai ter como os feiticeiros deles fazer nada, irmão. Porque é Deus mostrando que ele é Deus. Amém? Então vamos para Ezequiel, irmãos. Ezequiel 38 vai falar de Gog. Amém? Ezequiel 38 vai falar de um homem que há de vir nos últimos dias. Amém? Vamos ler lá Ezequiel 14. Ó, Ezequiel 38, versículo 14. Está assim, ó. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habita, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virá, todo o teu lugar, do extremo do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos em cavalos, grandes ajuntamento e exércitos poderosos, e subirás contra o meu povo em Israel, como numa nuvem, para cobrir a terra nos últimos dias. Sucederás que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheças a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Olha, o Senhor está prometendo que há de trazer Gog sobre Israel, quando ele achar que Israel achar que está em paz. O Senhor há de trazer Gog, mas também o Senhor há de santificar em cima dele. Amém? Do mesmo jeito que o Senhor há de usar ele, o Senhor também há de santificar e mostrar que ele é poderoso em cima desse povo. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram longos anos que te traria contra eles? Sucedeu, porém, naqueles no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se assentam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão retirados debaixo, e os princípios de desfarão, e todos os muros desapararão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltarás contra seu irmão, e contentereis com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei chover sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que esteve com eles. Lembra dos juízes, dos 4 anjos da quarta trombeta, da sexta trombeta? O que sai da boca deles, irmão? Qual é o poder deles? É a fumaça, o poder deles é o enxofre. Vamos lá, né? Eu não anotei, não. Vamos lá. É muita informação, irmãos. E perdoa a gaguejação, irmão, porque é muita coisa que vem e eu começo... Nossa, vamos lá. E tá assim, ó. Apocalipse 9. Tá assim, ó. O poder deles é o quê? O fogo, a fumaça e o enxofre. E você vê que lá em Ezequiel, o Senhor Deus disse o quê? Que derramaria sobre eles ali o quê?
saraiva, fogo, enxofre, tudo isso sobre eles. Nós acabamos de ler aqui agora. Amém? Nós acabamos de ler aqui agora. E isso está acontecendo aonde? Aqui nas taças. Na sexta trombeta, ela é diretamente com as taças. Ah, você fala assim, não é não, irmão. Você lembra de Josué? Você lembra de Josué, irmãos? Veio aqui, vamos lá. Você lembra de Josué? O que Josué fez? Deus deu ele 7 trombetas, mandou ele rodar Jericó. Amém? Ele deveria rodar Jericó 7 vezes, tocando a trombeta, tocar a trombeta ali no meio dele 7 voltas. Amém? Só que ele não deu 7 voltas. Amém? Ele deu mais, irmãos. Vamos lá. Tá assim, ó. Josué, capítulo 6, lê o contexto inteiro, amém, irmãos? Mas eu vou pegar só o 14. É Josué, capítulo 6, versículo 19. Assim rodeou outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então, olhe bem, eles rodearam a cidade 6 vezes tocando as trombetas. O que está acontecendo aqui? Eles estão ali rodeando a cidade, tocando em Jerusalém, irmão, pregando em Jerusalém. Amém? Aqui, ó, 7 vezes. Primeiramente, 6 vezes. Na 6ª vez, o que Josué fez? Opa, parou. O que acontece? Está tocando e caminhando, tocando e caminhando, tocando e caminhando, tocando e caminhando. E está aparecendo. Só que aí o Senhor Deus tirou. O que está acontecendo agora, a partir do momento que toca a 6ª trombeta? Não dá para ver. Só que aí o Senhor deu as taças. As taças agora vai mostrar as 6 voltas de Josué, sem tocar as trombetas. Quando ele andou aqui, ele tocou. 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 Quando chegou aqui, ele parou. Ele não tocou a última trombeta, mas ele só caminhou. Que aí virá as taças, irmão. E essas taças, ele vai girar 6 vezes. Na 7ª vez, ele toca a trombeta, igual tá aqui, você viu bonitinho que eu coloquei aqui? Porque elas estão junto. Ele vai tocar a trombeta, ele vai fazer a caminhada, ele vai gritar e cairá o muro de Jericó. Amém? Da mesma forma, irmão, quando vem a 6ª trombeta, aqueles 4 anjos é juiz de Deus. Amém? Eles é juiz de Deus. E o Senhor anuncia aos seus homens, e os seus homens sabem o que há de acontecer. Os seus homens sabem o que vai acontecer, amém? Porque vai ficar homens em Jerusalém, que há de dar a vida, amém? E esses homens há de profetizar sobre essas taças, porque o Senhor Deus não vai deixar quando eles mataram os seus profetas. Quando os homens começarem a matar os profetas do Senhor Deus, o Senhor Deus não vai deixar. Então, lembre, irmãos, é a mesma coisa. Josué é sombra das coisas futuras. Quem estava lá? Raabe. O que aconteceu? Ele deu voltas, tocou trombetas, caminhou. Tocou trombetas, caminhou. Tocou trombetas, caminhou. 6 vezes ele fez isso. Na 7ª, ele andou com as 7 trombetas e os sacerdotes e os homens rodeou a cidade, irmão. Amém? Ele rodeou a cidade 7 vezes. E na 7ª vez ele tocou as trombetas. Como vai acontecer a 7ª taça? Quando chegar na 7ª taça aqui, você vai ver que ela tá ligada. Vai tocar a trombeta e a 7ª taça tudo junto. Amém? Por isso está ligado. Por isso que vai falar aqui desses 4 anjos, que esses homens não se arrependeu. Já ligando com as taças aqui, que esses homens também não se arrependeram. E quando esses homens não se arrependeram, vai te ligar com Amós capítulo 4, que derrama saraiva e tudo. Aí você lembra também de Ezequiel 38. Quando você chega em Ezequiel 38, o que acontece lá? Você vai ver que Deus fala, vou te trazer em Jerusalém,
porque o povo ali fez o quê? Pecou, irmão, contra Deus. Mas o Senhor fala, eu também me santificarei em ti, as nações verão o meu poder sobre vocês. Cairá saraiva, fogo, tudo sobre vocês, porque é aqui que o Senhor está derramando. E agora, irmãos, o Senhor está ferindo eles com úlcera, o Senhor está ferindo eles nas águas, não tem água mais para beber. Só o povo de Deus que está no deserto. Aqui eles não têm água mais, irmãos. Aqui também, na hora que for tocar os rios, primeiro o mar, mau cheiro, não tem bicho mais ali. Agora os rios, amém? E eles não se arrependem. Agora o sol, o Senhor vai pegar o sol. Você vai ver que por isso que aqui é a terça parte da lua na quarta trombeta, é só a terça parte. Ele não fere o sol totalmente na sua totalidade, porque ele vai ferir o sol só no sexto selo, que aí já é a sua vinda, que aí ele fere o sol e se torna tudo tenebroso, que aí vai vir Isaías. Amém? Aí vai vir Isaías. Aqui ainda ele não feriu o sol. Amém? Mas o sol abrasa os homens. E na sequência ele faz tudo se tornar em treva e eles começam a se morder. Só que aí Deus vai dizer, quando começa tudo se tornar em trevas, Deus vai falar uma palavra com o seu povo. Deus vai falar algo para o seu povo ficar ciente do que há de acontecer. Isaías 26. É muito lindo, irmão. Nessa profecia, Isaías está dizendo aqui que tem pessoas que não vão ressuscitar. Isaías 26:14, tá assim, ó. Porém, eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso, os visitantes e destruístes e pagastes todos os seus nomes. Aqui dentro, irmão, eu começo a gaguejar, irmão, quando eu começo a querer ler rápido, fazer as coisas rápido, aí começa tudo. Mas aqui tá tendo um juízo. Amém? Só que olha o que Isaías vai dizer na sequência, no versículo 7, no versículo 17. Tá assim, ó. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora de dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Versículo 18. Concebemos, ó Senhor, por causa do teu temor, e estivemos em dores, trazemos à luz o sopro da tua salvação, que temos espalhado sobre a terra. Não cairemos, entretanto, todos os que habitam sobre a terra deverão cair. Olha o 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exaltai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como orvalho da erva, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passes a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobriu o seu sangue, e não encobrirás mais os seus mortos. Olhe bem, Isaías está dizendo aqui, primeiramente, que os ímpios não vão ressuscitar. Na sequência, o que ele mostra? Na sequência, o que ele mostra? Que eles estão sentindo dores de parto, que eles estão pregando o evangelho. E ele diz ao povo ainda, os nossos cadáveres vão ressuscitar. Isaías está dizendo que ele há de ressuscitar, irmãos. Aí ele fala assim, ó, só aguardai. Esperai a ira de Deus passar. É isso que está acontecendo aqui. Quando acontece que a quinta taça cai, que se torna em trevas aqui, irmãos, o povo está dizendo, esperai, porque agora está perto o Senhor vir. Aguardai, vamos esperar. Deixai passar a ira do Senhor, porque nós vamos ressuscitar. Não tememos a morte, porque se morremos, irmão, nós não estamos... não é ninguém que está tirando nossa vida, nós damos a nossa vida, porque assim nós aprendemos com o nosso Senhor. Então, na sequência, aí vem aqui o sexto cálice. O sexto cálice já é o quê?
os homens, os espíritos saem, se espalham no meio de todas as nações para que reunir o povo de Gog e Magog para a luta contra o Senhor. E quando chegar nesse tempo, o Senhor rebata a sua igreja. Quando chegar no final, irmão, não é na última, não é no início, nem no... Quando acabar essa praga, o Senhor toca a trombeta. E quando ele toca a trombeta, é o fim da grande tribulação. Amém? É do fim da grande tribulação. Pera aí, irmãos. Pera aí, ó. Agora olha aqui, ó. Isaías 51. Tem uns homens mal ali que vai falar da Babilônia e vai ligar com você Apocalipse 18 falando da Babilônia também. Só que nós não vamos falar disso. Não, amém? Vamos aqui. E tá assim, ó, Isaías 51, versículo 39. E todos eles, excitados, eles darei a sua bebida e os embriagarei para que andes saltando. Porém, dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Na sequência, no 57, ele vai falar assim, ó, no Jeremias 51, 57. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios e os seus capitães e os seus magistrados e os seus poderosos e dormirão um sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Essas pessoas que tá caindo essas taças sobre elas, irmãos, e elas estão morrendo nesse dia aqui, elas não ressuscitam. Elas não ressuscitam, elas já estão sendo condenadas e estão indo diretamente para o lago de fogo. Elas mesmas estão conhecendo a segunda morte. Amém? Elas não vão ter mais julgamento. O julgamento delas foi esse aqui, a ira de Deus. E aqui elas já estão sendo julgadas. Só que dentro desse povo aqui, mesmo não tendo água, mesmo não tendo nada, elas ainda vai conseguir sobreviver. Amém, irmãos? Com certeza vai sobrar Eva, alguma coisa, eles vão ainda conseguir sobreviver, porque quando chega aqui na hora de tocar sobre a terra, sobre as ervas, é só a terça parte. Ele não, destrói totalmente na sua totalidade. Da mesma forma que você lembrou de Josué, você lembra de todo esse contexto que Josué, antes de Josué, que é Yeshua, o nome de Josué é quase o nome do Senhor Jesus, né? Salvação, esqueci aqui, eu acho que é Javé salva, esqueci aqui. Mas você vê que ele entra para salvar Raabe, que é a igreja, da mesma forma Jesus. Na hora que tocar essas taças e acabar essa última taça, que vir tocar a última trombeta, o Senhor Jesus abre o céu e vem, como a mesma coisa do muro de Jericó cai, a mesma coisa, o céu se abre e o Senhor vem buscar a sua igreja, a sua noiva, arrebatá-la ela nos céus, amém? Encontrar com ela nos ares. Por causa que ela foi lavada pelo sangue do Senhor, como Raabe. Através daquela corda de escarlates, ela foi salva. Amém? Da mesma forma, nós somos selados. Amém? Agora vamos na sequência agora estudar sobre esses pontos aqui. Na sétima trombeta, irmãos, para nós falar da sétima trombeta, vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos falar do sexto selo. Amém? O sexto selo está acontecendo o quê? A lua se escurece, a lua se torna sangue, o sol se escurece como um saco de silício, as estrelas caem, irmão. E o que acontece? O povo começa a correr, amém? Porque é chegado a ira do Senhor, amém? É chegado a ira do Senhor, e a ira do Senhor chega quando toca o quê? A sétima trombeta, amém? E quando você vai chegar aqui, já é o início para quê? Para o Senhor tocar a sétima trombeta. Porque quando a lua e o sol se escurecem, é porque, igual está lá em Mateus, capítulo 24, podia usar Lucas, né? Que é 21. Mas vamos usar Mateus, que eu gosto muito de Mateus. E está assim, Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Quando o sol
se são abalados. Acontecerá o sinal do Filho do Homem, e que ele vem e ele virá os seus anjos com rigor, clamor de trombeta. Amém? Ele vem com rigor. Primeiramente, o sol e a luz se escurecem. No sexto selo não fala da sexta trombeta, da sétima trombeta. Mas quando você vai estudar profundamente nisso aqui, você sabe que tem um toque de trombeta. Amém? Porque na vinda dele fala, e aqui é a vinda dele. Porque você vai ver que está lá, sentou-se sobre o trono. Amém? O Senhor sentou sobre o trono. E agora foi chegado a ira do Senhor. E a ira do Senhor, irmão, é o lago de fogo. Amém? É o lago de fogo. Por isso que ele morreu por nós. Para nós não passar por essa ira, irmão. É o lago de fogo. E nós fomos curados desse lago, irmão. Que nós não há de passar por ele. Então, vindo aqui, você vai ver que foi chegado o dia, que é a ira do Senhor que vai estar falando isso. Na sétima trombeta também vai falar isso. E tem 3 pontos aqui, ó. Sétima trombeta, o sexto selo e o sétimo selo, e a trombeta e o cálice, eles têm o mesmo som. Vozes, trovões, relâmpago e terremotos. Esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui, eles são juntos. Amém? Eles são juntos. Na vinda do Senhor, o que acontece? Está aqui, ó. Apocalipse 11, sétima trombeta. E a ira se acendeu, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galadão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, e abriu no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas, amém? Terremotos e grandes saraivas. Agora olha os selos, irmãos. Olha os selos. E havia aberto o sétimo selo, e fez silêncio no céu, quase por meia hora. Essas meia hora eu não sei, amém, irmãos? Não vou querer falar aqui algo que eu não compreendo e não sei. Aí, e vi os 7 anjos. Aqui ele já vai dar um início para entregar as 7 trombetas, fazendo você voltar agora a receber. Primeiro você recebeu o selo, agora você receberá as trombetas. Mas vamos para o versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi ele dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono, e a fumaça do incenso subia com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu no fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Amém? Agora olha as taças. Olha as taças. A última taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve voz e trovões e relâmpago, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tal grande terremoto. E grande cidade fendeu em si em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e das grandes cidades. E se lembrou-se Deus para que dá o cálice do vinho da iniquidade da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras aproximada de peso de 1 talento. E os homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Agora nós lemos
Primeiro, o que disse na sétima trombeta? A ira do Senhor chegou. O que disse no sexto selo? Que a ira do Senhor chegou. Amém? O que disse no sétimo selo? Houve terremoto. O que tinha na mão do anjo? Uma taça. Essa foi a última taça, a sétima taça. Estava na mão do anjo. Ele estava com essa última taça. E na hora que toca a trombeta, que ele sobe seu povo, irmão, e o povo de Deus sobe a ele e está diante dele, que faz um silêncio entre eles ali. Esse anjo pega essa taça, essa última, que é a sétima, ele derrama sobre a terra. E quando ele derrama sobre a terra, ele diz: está feito, está consumado. Por quê, irmãos? Aí quando os homens lá em Apocalipse, versículo 6, aqui no sexto selo, eles começam a correr, porque eles falam lá, porque agora é chegado a ira do Senhor. Agora é chegado. Igual eles falam aqui, ó. Eles falam aqui no finalzinho, no versículo 6, capítulo 16. E disse aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem pode subsistirás? Você está vendo que aqui agora está chegando a ira do Senhor, irmãos. E a trombeta, as taças e o selo e o sexto selo, esses 4 estão trazendo a mesma revelação que junta aqui. Que junta em Apocalipse capítulo 4. Lembra das igrejas? Passou as 7 igrejas. No final dela, o que diz? Eis que vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. E o que se ouve? E ouvi um anjo com voz de trombeta, a 7ª trombeta tocando, irmão. E aqui sendo o povo de Deus sendo arrebatado diante de Deus. Só que aí o Senhor Deus vai fazer a mesma coisa que ele fez na hora que foi no 7º selo. Quando recebeu o 7º selo, também apareceu as 7 trombetas. O que foi contado nos 7 selos, falando dos cavalos e falando dos 10 chifres, e falando do anticristo, ele também deu as trombetas, que falava do seu povo, falava da sua igreja, falava de salvação e falava de redenção. Amém? Então você vai ver que ele usa esse ponto, como também aqui. Em Apocalipse 14, ele mostra aquilo que vai acontecer depois da grande tribulação, a reunião e o povo diante do seu trono. E quando ele estiver diante desse trono, o que acontece? Ele pega uma taça e é jogado. Um anjo pega uma taça e joga sobre os homens. E quando essa taça cai, irmão, abrasa os homens. Só que ainda vai sobreviver alguns, porque ainda disse aqui na 7ª taça. Na 7ª taça disse assim, ó. Na 7ª taça tá assim, ó. E tá assim, ó. E sobre Apocalipse 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadas de pesos de 1 talento. E os homens blasfemavam de Deus por causa das pragas das saraivas, porque a sua praga era muito grande. Eles ainda estão vivos. E estão ainda gritando ainda, blasfemando contra o Senhor Deus. Por isso que ainda descendo essa taça ainda vai ter sobrevivente na terra. Aí o Senhor lá nos ares com o seu povo, ele desce. Ele desce com o seu povo para cumprir Zacarias 13. Amém? Para guerrear, irmãos. Amém? Para lutar contra os seus inimigos. Amém? Então o estudo fica por aqui. Amém, irmãos? Igual eu disse, as igrejas aqui, o trono de Deus. As trombetas aqui, ligando aqui diretamente, quando chega na 6ª trombeta, ela liga diretamente na 6ª taça. Porque tem um ponto aqui que eu não li, mas eu vou ler ele para finalizar, viu, irmão? E tá assim, ó. E tá assim, ó. Apocalipse 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chagas má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Essas taças só caem sobre quem tem a marca da besta.
E esses homens que é caído as taças sobre eles, eles não hão de ressuscitar. Eles já estão sendo julgados pelas taças. Amém, irmãos? Então é isso. Primeiro, igual Josué. Josué, ele andou 6 vezes. Quando chegou na 7ª, ele deu 7 voltas. 7 taças na sequência. 7 voltas. Amém? E na última, ele para a trombeta, irmão. Para ele andar 7 vezes, que é as taças. E mesmo assim, quando derrama a última taça, que é na trombeta, selando com selo, juntando que vozes, trovões, terremotos, e como diz na 7ª trombeta, e como diz também aqui no 7º cálice, que a saraiva caía sobre os homens. Na 7ª taça também vai falar de saraiva. Aqui na 7ª trombeta vai falar de saraiva, e nas taças também vai falar de saraiva. Amém? E também aqui vai falar que as ilhas se foi. Aqui nas taças também vai falar das ilhas. Tudo isso está ligado. Por isso que eu fiz essa marca aqui, ó. Amém? Ligando, ó, trombetas, selos, ligando com esse, ligando com as taças. E quando derramar tudo isso aqui, irmãos, o Senhor já vai descer com o seu povo, porque o seu povo já está nos céus com ele. Na última taça, o seu povo aqui, quando derrama a cesta, ele toca a trombeta e leva seu povo. Porque acontecerá um grande sinal e todo mundo verá o Senhor e tocarás a trombeta. O estudo fica por aqui, que o Senhor abençoe vocês, amém? Que dê conhecimento e entendimento da palavra do Senhor, amém? Viva a palavra do Senhor, irmão. Não só estude, não só fale, mas viva, sem ninguém te ver, sem ninguém estar olhando para você. Pratique a palavra do Senhor. Viva na união, irmãos, nas coisas de Deus, vivendo verdadeiramente, tendo temor. Amém? Antes de você for ler a Bíblia, dobra seu joelho, conversa com o Senhor, pede ele sabedoria e discernimento. Dobre o joelho, irmão. Tenha temor pela palavra de Deus. Tenha temor das coisas do Senhor. Amém?